Em momento de levar as informações corretas a toda a população, o ABC do ABC foi até São Caetano do Sul para falar com o médico infectologista e docente do curso de medicina da USCS, o Dr. Fábio Leal, que nos falou sobre o que é o coronavírus, o que é verdade e mentira sobre os cuidados e muito mais. Confira. Fala pra gente o que é o coronavírus. Coronavírus é um vírus respiratório, a gente considera uma zoonose, porque assim como a influenza, ele é um vírus que causa quadros respiratórios em animais, mas em seres humanos também, dependendo do tipo do vírus. Então é um vírus respiratório que afeta humanos da mesma maneira que a gripe, digamos assim. Qual a gravidade dele? Normalmente as infecções por coronavírus não são graves. Porém, em algumas situações excepcionais, quando o vírus tem algumas características específicas, a gente pode ter uma epidemia com quadros mais graves, como aconteceu com o SARS em 2002, com o MERS em 2009 e 2010, mas esse vírus especificamente, o coronavírus que a gente está lidando agora, não é um vírus que costuma causar infecções com gravidade. Apenas o que está se mostrando na população mais idosa, que isso ocorre com mais frequência, e em pessoas que tenham outros problemas de saúde, crônicos ou problemas de imunidade, e aí isso pode acontecer mesmo em idades mais jovens. Quais as diferenças entre H1N1 e o coronavírus? Existem algumas diferenças muito importantes para se pontuar aqui. Primeiro, quando a gente teve a pandemia de H1N1, era um tipo de vírus influenza, como a gente tinha falado, parecido com o coronavírus, mas diferente, que circula continuamente em todo o planeta e para o qual a gente já tem vacina para prevenir casos graves e medicação que funciona para reduzir a gravidade dos casos também. Então, quando houve o H1N1, era uma situação em que nós tínhamos outras ferramentas para poder controlar e fazia parte de uma epidemia que nós temos todos os anos, que é a de gripe. Então, não era uma epidemia que estava se sobrepondo a uma outra. Agora a gente está lidando com a epidemia de gripe que está começando, agora é a temporada de gripe, e em cima disso a gente vai ter um novo vírus que todas as pessoas são suscetíveis e que pode causar, numa parcela importante da população, quadros graves, precisando de muitos recursos de saúde. E esse é o grande problema. Se nós não tomarmos as medidas para controlar essa situação de modo agressivo, é muito provável, e a gente já está vendo isso acontecer em outros lugares do mundo, que o sistema de saúde entre em colapso, como está acontecendo agora na Itália e em outros países da Europa. Quais as idades da população de risco? Depende do que a gente considera como principal faixa de risco. Pode ser acima de 60, mas geralmente acima de 70 anos que a gente vê uma maior gravidade dos quadros. Para tirarmos algumas dúvidas, hoje existe principalmente nas redes sociais receitas mirabolantes para a higienização. O que é verdade e o que é mentira? Nenhum método desses caseiros e que a gente veja de receitas que não são divulgadas pelos órgãos oficiais, certo? Então o que se tem de comprovação científica é a utilidade do álcool gel. Existem algumas outras substâncias, mas para a população em geral, o álcool gel é a substância de maior facilidade para ter acesso, apesar de, pela grande procura, talvez ter alguma dificuldade. E com o álcool gel em contato com as mãos ou com as superfícies, em 30 segundos, 1 minuto, a gente consegue eliminar o vírus daquela região ou daquela parte do corpo. Então, por isso a importância do uso do álcool gel. Não é vinagre, não são outras substâncias, é álcool gel. Não é recomendado para a população se tentar manipular ou se tentar produzir essas soluções em casa. Qual a opinião do doutor em relação às ações do Ministério da Saúde, em que foi anunciado na última segunda-feira que os exames não serão realizados em todos os pacientes com sintomas? Eu acho que o Ministério teve que tomar uma decisão muito difícil, porque eu acredito que o Ministério, se tivesse os recursos e a infraestrutura para se testar agressivamente as pessoas, teria seguido a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é testar, testar, testar. Infelizmente, com as condições que nós temos no nosso país de saúde pública, o governo preferiu usar uma estratégia que pode ter um resultado positivo também e ajudar no controle da epidemia, não testando agressivamente as pessoas e testando apenas os casos mais graves, não testando todos os casos sintomáticos. Infelizmente, os dados mostram que não é a melhor estratégia de prevenção, mas
é a estratégia possível nesse momento, até porque os reagentes para se realizar esses exames também estão escassos, porque o mundo inteiro está utilizando. Então é um momento em que a gente tem que trabalhar com o que é possível. Sobre alguns planos de saúde não cobrirem os valores dos exames para a detecção do Covid-19, o Dr. Fábio Leal falou da resolução em que o governo federal, através da ANS, publicou o decreto em relação à obrigação dos planos de saúde a realizarem o procedimento. Saiu uma portaria na sexta-feira que obriga todos os planos de saúde a cobrir os exames de coronavírus. Momento de pânico ou não? Não, de modo algum, pelo contrário, a gente tem que manter a calma nesse momento, porque a questão não é dizimar a população e uma parcela significativa e grande da população ir a óbito ou ter casos graves. Não é essa a preocupação. A preocupação é justamente com os mais vulneráveis, com a população mais idosa, que tem maior chance de risco, e de a gente ter um número grande de casos num espaço curto de tempo. E a gente não conseguir dar um mínimo de atendimento digno de saúde para essas pessoas. Então essa é a grande preocupação no momento. O esforço para a população geral é para proteger os mais vulneráveis. É o momento de se mostrar quanto o brasileiro realmente é solidário e tem a visão do coletivo, ao invés de pensar só no individual.